No mês passado, nós falamos um dos vermes roedores, segundo a doutrina espírita. Quem esteve aqui presente compartilhou aquele momento de ciúmes. E agora vocês vão compartilhar o momento da inveja, que é tão antiga quanto o homem. A partir do momento que existe comparação, e é natural que a gente se compare, existe a inveja. A inveja é atávica, como diz Joana de Ângeles. Vem com o nascimento do ser humano, ainda no seu processo evolutivo, nas suas jornadas reencarnatórias, de insegurança, de instabilidades, de orgulhos. Então vamos falar sobre esse verme roedor. Não sei se vocês se lembram que existe uma tradução de um dos vermes roedores, que é o ciúmes, no campo físico. E vamos ver se também é condizente com a inveja. Porque vocês se lembram que a doutrina espírita, lá no século XIX, coloca tanto o ciúmes quanto a inveja como vermes roedores. E até fiz uma comparação. Porque tudo que rói, tritura, aperta, angustia, isso provoca dor física. E no ciúmes nós temos a área pré-frontal, mais propriamente dita o córtex singular anterior, que é a área da dor. Mas também vocês vão ver uma coisa muito interessante hoje, porque a mesma área que provoca a dor, provoca o autoconhecimento e a transformação. Então nós passamos a entender, por conta disso, no corpo e, obviamente, no espírito, que nós precisamos ainda da dor para a mudança. Tradução disso na organização cerebral. Então vamos lá. Joana nos diz que a inveja é um remanescente dos atavismos inferiores, é fraqueza moral, a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. E eu já me antecipo em dizer que a inveja é a arma dos incompetentes. O invejoso traz na sua raiz, como ciumento, uma profunda insegurança, uma conotação de incompetência, de fraqueza, e nós não sabemos lidar com fracasso ante o nosso orgulho predominante. Se há algo que nós detestamos, é o fracasso, é a derrota. Nos sentimos inábeis, nos sentimos incompetentes, nos punimos muito por conta disso. Aí vem a culpa que está sempre presente em todos nós. É quando o nosso padrão de poder, o nosso orgulho, a nossa arrogância sofre algum tipo de abalo. E nós, em verdade, o nosso ego não permite isto. Aí vem todo um descortinar de culpa, de autopunição, de zona de conforto, de transferência, dos nossos padrões para o próximo, criando em nós uma forma de nos isentar do problema, e aí passamos a acusar, passamos a criticar, e quando o outro não atinge os nossos objetivos, nos sentimos ultrajados, ofendidos, magoados, e olha, gente, a gente fica nesse emaranhado ao longo, como diz Joana, dos nossos atavismos. Haja reencarnação para modificarmos esses padrões. E não há outro caminho. O caminho é a dor, o caminho é o sentimento de culpa, como está lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, do Pentateuco Kardeciano. O caminho é o arrependimento, é a humildade de se reconhecer. E por conta disso, desse arrependimento, precisamos passar pelos sofrimentos morais, os processos expiatórios, para a grande reparação humana, a auto e a exo-reparação. Então vamos voltar
como foi feito na aula passada, a essa questão importantíssima do Livro dos Espíritos, a quarta parte, o capítulo 1, das penas e gozos terrestres, quando Allan Kardec pergunta aos luminares. Questão 933, é uma questão muito importante. Então, Allan Kardec pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E o que os luminares nos respondem? Dizendo: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, não é isso? Nossos sofrimentos materiais pelas perdas independem da nossa vontade. Agora, dizem os espíritos, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então vejam bem como está aí inserida a questão da inveja, como do ciúme, que foi abordado no mês passado. Mas o que me chamou a atenção, e sempre as palavras me chamam a atenção, a doutrina espírita, eu costumo dizer, a gente tem que estudar e não ler. São o sentido das palavras. Então o que me chamou a atenção foi exatamente isso quando os espíritos nos falam, a inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. Isso sempre ficou na minha cabeça. Verme que rói. Claro, a gente pode entender, é algo que nos consome, que nos tritura, que nos angustia, porque o invejoso sofre muito, como o ciumento, de angústia, não é verdade? Mas tudo que rói, volto a dizer, dói. E hoje a ciência vem nos trazer que a área cerebral afetada é a área da dor, a correspondência do corpo com o espírito. É essa a nossa finalidade. Finalidade científica do nosso instituto é trazer esta correlação, esta consonância entre a organização física e a organização espiritual. Então, são dois vermes roedores e nós vamos ver isso mais adiante. E dizem mais os espíritos, o invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Então, são dois sentimentos febricitantes, que queimam, que ardem, que doem, que apertam, inclusive o corpo. E olhem só, desde tenra idade a gente já vê isso. Isso aí tanto a gente pode enquadrar em ciúmes, que estão muito próximos, esses sentimentos, os ciúmes como da inveja, como vocês estão vendo aí nesse slide trazido da internet. E a frase clássica, que todos nós conhecemos, que diz: a inveja é a arma dos incompetentes. Então vamos fazer assim um pequeno resumo que o nosso estudo também nos traz. Então o invejoso, ele inveja a alguém, não é assim? Ele inveja alguém que ele acredita que esteja no patamar, que esteja superior, que seja um vitorioso, que seja uma pessoa de destaque. E nem sempre o invejado se sente assim, pelo contrário. Às vezes, na sua chamada felicidade ou da sua alegria, ele esconde também a sua insegurança. Mas o invejoso, ele acha que aquele que está sendo invejado está em destaque, ou porque é bonito, ou porque se veste bem, ou porque tem cultura, ou porque tem dinheiro, alguma coisa o incomoda. E ele não consegue atingir o objetivo do outro, por mais que ele se esforce.
eu tenho um simbolismo muito interessante. O invejoso é igual um balde de caranguejos. Vocês já viram um balde de caranguejo? Quando um sobe, o outro segura e puxa para baixo. Porque o invejoso é isso, ele quer verdadeiramente desestabilizar o outro, para que o outro fique no seu nível de incompetência. Então ele se sente incompetente, ele se sente fracassado, ele se sente culpado de não conseguir atingir os seus objetivos. Então esse é o padrão de incompetência, o padrão do invejoso. Então diz Joana de Ângeles que ao invés dele se empenhar na sua autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio, que o incomoda profundamente, e não luta pelo seu. Por que ele não luta pelo seu? Porque ele se sente um fracassado, um incompetente, um falido, um derrotado, um culpado por não atingir esses objetivos. Então, para que ele vai tentar? Então, o que ele faz? Ele fica na sua zona de conforto, de incompetência, e aí entram os processos depressivos também. O invejoso tende muito ao processo depressivo, e o que ele faz? Ele passa a transferir esse padrão para o outro, lamentando o triunfo do outro, né? E aí o que ele cria, como diz Joana de Ângeles? A urdidura da intriga e da maledicência, que é a forma que ele encontra para desestabilizar o invejado. Trazê-lo como um balde de caranguejo ao seu patamar, ao seu nível, né, de incompetência, de falibilidade, de derrota, de fracasso. Lamentavelmente é isso que nós vemos, né? Como diz Joana de Ângeles. E numa outra comunicação dada por ela, psicografada pelo nosso Divaldo, lá na Bahia, a Joana diz: o invejoso, que é o intrigante, é o que faz intriga, é o maledicente, é o que promove calúnias para destruir aquele que ele inveja, aquele que ele acredita que esteja numa condição superior de destaque. Então diz ela, o invejoso, o intrigante, é invejoso aquele que transfere-se da conduta deplorável, que lhe é característica, para das acusações perniciosas. Vejam bem, é portador, claro, de um complexo de inferioridade. Porque se ele se acha incompetente, fracassado, ele se acha inferior, diante daquele que ele acredita que esteja acima dele, que ele inveja. Mantendo sentimentos competitivos com os demais. E porque não possui os requisitos hábeis para vencer, ele se oculta, né, na sua intriga, mediante a qual denigre aquele de quem se faz opositor. É perverso, porque respira mágoas. O outro sempre é um objeto, né, de rejeição, ele está sendo sempre rejeitado pelo outro que está num patamar de superioridade. Aí vem a mágoa. Vejam como nós estamos sempre nesse caminho intrincado, complexo de sentimentos de imperfeição. A respeito do seu próximo, que procura anular através das covardes assacadilhas. Quer dizer, o indivíduo que assaca, ele na verdade, ele atua na moral alheia, denigrindo, pervertendo, fazendo com que o outro seja criticado. A gente vê muito isso em casa espírita também. Nós não somos diferentes não, meus irmãos. É aquele que está lá no destaque, aí vem a intriga dos bastidores. Lembrando as intrigas palacianas, nos velhos tempos das cortes. Olha, o irmão não fala tão bem, o irmão cometeu um erro. O invejoso, ele fica atento a um pequeno deslize, para atacar, para caluniar, para desestabilizar. Somos nós, né? Seres humanos ainda imperfeitos. Assim, isso foi uma página psicografada por Divaldo, na sessão mediúnica
da noite de 10 de setembro do ano passado, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador, Bahia, que o nosso Jorge André conhece muito bem. Nasceu lá, né? Alimentado com azeite de dendê. Então, é esse aí, ó, que fala mal, né? Nos bastidores, após a reunião, no ouvidinho, para desestabilizar o companheiro, que ele acredita que esteja numa condição de superioridade. E eu trouxe isso porque eu achei isso maravilhoso. Vale a pena a gente ler e interpretar. Um dia a lágrima disse para o sorriso: invejo-te, pois vive sempre sorrindo. Então o sorriso disse: engana-te, pois muitas vezes eu sou o disfarce da sua dor. Essa é uma realidade. Lindo isso, né? Muito profundo, né? Muito real, né? Então, invejo porque você vive sempre sorrindo, e nem sempre você está sorrindo por estar sorrindo. Você está, às vezes, disfarçando a sua dor. Então, diz Joana: aguarda sempre o invejoso insucesso do adversário, no que se compraz. Eu destaquei isso porque isso tem uma representação gritante no nosso cérebro. Nós atuamos, vocês vão ver mais à frente, na área da dor e na área do prazer. Que coisa interessante. A dor que me faz sentir inveja ativa a área do prazer que me faz ficar feliz diante da sua desdita, diante do seu insucesso. Então é a representação exatamente do nosso psiquismo, do nosso espírito no corpo físico. Então, no que se compraz, observa e persegue, acoimado ou castigado ou punido por uma insidiosa infelicidade ou desdita íntima. Assim é o invejoso, como nos fala Joana de Ângeles. E aí nós vamos trazer algumas inserções de outras obras muito interessantes para o nosso estudo, como no livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, no capítulo 93, que o nosso Emmanuel nos fala sobre serviço e inveja. Vamos lá ao que o nosso Emmanuel nos fala. E é baseado, esse estudo dele, de Emmanuel, em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, nos diz que a caridade não é invejosa. Isso é de uma profundidade psicológica, como de hábito, no nosso querido Paulo, né? Primeiro, a caridade jamais pode ser invejosa. Se nós estamos preocupados no bem do próximo, desde que não seja uma caridade hipócrita, nós não estamos numa postura, num sentimento de inveja. E mais, a caridade, por que fora da caridade não há salvação? Porque quando estamos na caridade, nós estamos desapegados do nosso eu. Eu estou vendo o outro e não a mim mesmo. A caridade é o grande caminho, como nos fala a doutrina espírita, porque é uma forma de nos desapegarmos de nossas crenças, que são tão importantes para nós. Então, se eu não estou pensando no meu eu fracassado, no meu eu não realizado, eu estou pensando no próximo, eu estou me desapegando de uma crença que me faz crer que eu sou incapaz, que eu sou incompetente, e por isso eu invejo o próximo. Olha que coisa muito profunda. Por isso Paulo diz, a caridade ela não é invejosa. E Emmanuel nos explica, se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros, e assim é o invejoso, te passe as mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte.
Realmente uma lição muito profunda. E no livro Pérolas do Além, também trazido pelo nosso irmão Emmanuel, pela psicografia querida e amada do nosso saudoso Chico Xavier, nós temos aí Aulus, né, que é muito citado na obra de André Luiz. E Aulus diz o seguinte: a inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. Então, Aulus está sendo muito real, porque o invejoso é isso, né? É rastejante, é incompetente, é fracassado, é um homem que não luta para a sua autorrealização, e o que ele faz? Emite raios de um venenoso magnetismo. Se o invejado está na mesma sintonia, vocês imaginam o que pode acontecer. Por isso a importância de estarmos, né, acima dessas sintonias tão perversas que nos circundam. Joana continua, muito feliz na sua interpretação psicológica, dizendo, egocêntrico, porque o invejoso pensa em si. Lembra-se o que Paulo disse? O invejoso não é caridoso. Então a inveja não é caridosa. O egocêntrico pensa em si, no seu orgulho. Ele não gostaria de se sentir tão incompetente. Ele gostaria de estar no grau de superioridade, no grau de arrogância que lhe é peculiar, de poder, porque tudo, meus irmãos, parte desse padrão de poder que nós temos. Nós temos aí, certamente, muitas encarnações para vencermos este padrão de poder. Tudo parte desse padrão de poder. É o nosso orgulho, né? Então, diz Joana, egocêntrico, ele ainda não saiu da infância psicológica, está nessa imaturidade psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referência. Olha o orgulho que está por trás disso. Egocêntrico, ele pensa em si. Ele quer ser amado, ele quer ser acolhido, ele quer ser elogiado, ele quer ser colocado, né, num padrão altíssimo, no patamar de superioridade. Ele quer um tapete vermelho para poder deslizar. Mas ele se acha incompetente para isso. Daí vem a inveja, que é praticamente uma consequência desse padrão que ele carrega. Insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos. Olha o orgulho aí por trás. Olha esse padrão de poder fortíssimo, senão para si apenas. É o egocêntrico. É o que pensa única e exclusivamente em si. Aí vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo para corroborar esse estudo desses vermes roedores, que são a inveja e o ciúme, e vamos encontrar lá no Bem-aventurados os aflitos, porque sofrem, né? Capítulo mais adequado para se inserir a questão dos ciúmes e da inveja é a aflição, é a dor, até porque existe essa tradução física, gente, como vocês vão ver e como vocês viram no estudo sobre ciúmes, que é o item 13. E os espíritos dizem, em relação às dificuldades, em relação às nossas dores, em relação aos nossos conflitos, em relação ao nosso orgulho que gera tantos problemas, tantas derrapagens morais. Então eles nos orientam. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura. Está bem de acordo com a questão 933 do Livro dos Espíritos.
e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. E realmente essa existência se encurta, porque nós sabemos que todos esses problemas, todas essas imperfeições, todos esses descaminhos que escolhemos por conta do nosso poder, nos leva a inúmeras enfermidades em estudo. Mágoas, culpas, oriundas da inveja, dos ciúmes, né? Desses labirintos morais em que todos se imiscuem. Sabemos que as nossas células vão sofrer sobremaneira, até porque já trazem arquivos, já trazem lembranças de existências anteriores, ectoplasmáticas, no campo mitocondrial, lesando os neurônios quando nós potencializamos isso. Estou fazendo agora, terminei um estudo para levar para Maceió, sobre os corpúsculos de Nice, que o nosso André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos, que é onde se realiza a síntese proteica do neurônio, estruturando o neurônio, a integridade do neurônio, a importância dessa síntese e como o pensamento age, lesionando esses corpúsculos que nós chamamos de cromatólise. E aí isso em cadeia vai alterando outros neurônios. E aí muitas doenças podem estar incertas, né, nesse processo. Mas eu queria ressaltar esta palavra tão importante para a nossa caminhada, tão importante para a nossa evolução moral, que é a resignação. Sentimento muito difícil para todos nós. Se resignar diante dos acontecimentos da vida que nós não podemos mudar, se resignar diante da nossa realidade, da nossa verdade, porque tudo é passageiro, meus irmãos. Como diz Maria, tudo passará. E nós estamos passando, evoluindo, crescendo, nos aprimorando, e mais agora, como espíritas, detentores de todo esse conhecimento. A gente não muda se a gente verdadeiramente não quer, ou não quiser. Então, trabalha por inveja, e esse é o invejoso, para competir, sobressair, ele quer estar por cima, e não consegue, daí porque ele se acha incompetente, inábil, fracassado, infeliz, angustiado, destacar-se, e que não consegue. Veja o drama, por isso é um verme roedor. Por isso é essa ardente febre do qual ele é possuidor, porque ele quer se destacar, é orgulho e não consegue. E aí inveja o outro que ele acredita que esteja realmente numa condição superior. Não tem ideal, nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Normalmente moroso e sem determinação, o resultado da sua morbidez inata, porque nasceu com ele traz isso atavicamente do passado. O enfermo da inveja nunca se alegra com a vitória dos outros, nem com a alheia realização, porque ele vive nessa ardente febre, nesse ardente sofrimento. E aí trouxemos uma frase extremamente pertinaz e adequada ao nosso estudo, que é de François de La Rochefoucauld, que ele diz o seguinte, olha que frase: a nossa inveja dura sempre mais tempo que a felicidade daqueles que invejamos. Ou seja, a nossa inveja é permanente, né? É permanente desde que queiramos, porque em verdade a inveja é impermanente, ela passa com a nossa evolução, com o nosso autoconhecimento, com a nossa humildade. Esse é o caminho para combatermos a inveja. Mas, vocês já ouviram falar de inveja positiva? O Jung fala sobre sombras positivas. Nós vamos chegar já já. Porque tudo é igual a moeda, tem duas faces. A gente que tem que se situar.
Então, a inveja, nos fala a nossa querida mentora, Joana de Ângeles, descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia. Então, não se preocupem com a inveja do companheiro, porque nós não podemos estar na sintonia. E isso é uma grande realidade. Será que aquele trabalho daquela criatura vai me atingir? Se nós estivermos na mesma sintonia, com a mesma vibração, com certeza isso acontecerá. A gente é que tem que se situar acima desta sintonia. Porém, cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. Aí nós vamos trazer um estudo interessante de um livro chamado Inveja e Gratidão, da psicanalista austríaca, conhecida como Melanie Klein, que desencarnou recentemente. Eu não era nascido ainda não, sabe, em 1960. Eu ainda nem pensava em vir para a vida. 60? Doce ilusão, né? Eu já tinha 10 anos. Então, a nossa Melanie Klein, psicanalista austríaca, linha freudiana, ela nos fala de uma fada. Olhem que coisa interessante. A história de uma fada. Esse livro, Inveja e Gratidão, ela se baseia na história de uma fada. Aí está a fada. Então, o indivíduo invejoso, ele pede ajuda à fada. E a fada diz o seguinte: você pode pedir o que quiser, meu filho, desde que seu vizinho receba o mesmo e em dobro, sentenciou. E aí o que ele pediu? O invejoso? Então o invejoso respondeu então que queria que ela lhe arrancasse um olho. Esse é o invejoso. Ele não importa se vai perder um olho, desde que o invejado perca os dois. Então veja a profundidade, disso, Essa é a história baseada no livro da Melanie Klein. Então vamos agora para a parte física, a parte cerebral. Vamos falar do cérebro do invejoso. Então lembram-se da aula passada, mês passado, que eu falei dos ciúmes? São 2 vermes roedores. Aí eu mostrei cientificamente que a área afetada do ciumento é a área da dor. Mas como o Livro dos Espíritos, questão 933, nos fala que são 2 vermes roedores e tudo que rói, dói, até rima, Rói, dói. Obviamente que também a inveja ativa uma área cerebral responsável pela dor. Então, aí está a área chamada de córtex cingulado anterior. Então, nos fala a ciência que, ao sentir inveja, a região do córtex cingulado anterior, a mesma onde é processada a dor física, é ativada. Então, todo invejoso sente dor. Tem alguma expressão no corpo relacionada à dor. Seja uma angústia, porque angústia é dor. Vocês sabiam que angústia é dor? O que quer dizer angustiar? Vamos à nossa literatura portuguesa. O que quer dizer angustiar? É apertar, principalmente a musculatura. A sensação de angústia, como as pessoas nos relatam, os pacientes nos relatam, é uma sensação de aperto, de contração muscular. Então, a pessoa, quando sente angústia, em verdade está sentindo um aperto no peito. Isso dói. Então, vejam bem como é interessante. Na crise da inveja, como na crise dos ciúmes, o córtex singular anterior, que está ligado ao lobo pré-frontal, responsável pela dor física, é ativada. Aqui está
Isso é muito interessante. Vocês estão vendo ali em cima, aquela zona vermelha, é o córtex singular anterior. E o que diz ali o nosso slide? A sua função, está em castelhano, né? A sua função é a integração das emoções e do conhecimento. Gente, isso é de uma importância capital. Então, olha aqui, ó, córtex singular anterior. Então, esta zona que está ligada ao lobo pré-frontal da dor, ela é responsável pela integração da emoção, e a inveja é uma emoção, é um sentimento, mas também, olha só, conhecimento. Então nós entendemos que da mesma forma que dói, nós conhecemos. Olha como isso é lindo, gente. Ou seja, o que nós entendemos com isso? Que precisamos sentir a dor para conhecê-la. Então, nos fala a neurociências que essa estrutura, ela é responsável por duas coisas, quando ela é ativada. Primeiro, a avaliação dos riscos. O que é a avaliação dos riscos? Conhecimento. Está aqui, ó. Conhecimento. E segundo, mudanças. Ou seja, tudo que nós falamos, transformação. Autoconhecimento para mudar. E aí nós podemos fazer um resumo, uma síntese disso tudo. Ou seja, precisamos sentir a dor para conhecer ou se autoconhecer e mudar. O que nós entendemos cerebralmente? Que ninguém muda sem a dor. Então não venham com história, mas a gente pode mudar pelo amor. Isso é muito bonito, mas é conto da carochinha, porque nós não amamos ainda. Quando falamos de amor, falamos do amor crístico, falamos do ágape, falamos do que Jesus fala, agapete alelu, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não o nosso amor de posses, de ciúmes, porque é a mesma área do ciúmes. Então, ciúmes e inveja estão muito próximos. Então, a gente muda é pela dor mesmo. Nós temos que passar pelas dificuldades, pelos conflitos. Bendita dor! E aí me faz lembrar um livro que eu gosto de citar muito, de um psicólogo e de um médico alemães, Thorvald Detlefsen e Rüdiger Dahlke, A Doença como Caminho. Nós precisamos da doença como caminho. Nós precisamos da dor para o grande impulso, e a ciência está nos mostrando isso. A mesma área da dor é a área da mudança. Córtex singular anterior. Olha só. O córtex singular anterior, importante para tomar decisões. Mediante a dor, nós vamos tomar as decisões com base nas recompensas, porque a partir do momento que começamos a mudar, vem a recompensa, vem o prazer de mudar, de ser um novo homem, um homem novo, um homem de bem, um homem reformado. Que coisa maravilhosa, gente, que a ciência está reproduzindo para todos nós, que elas trarão, ajuda a informar a mente sobre as vantagens a curto prazo, que a partir do momento que há mudança, há o esforço pela mudança, vem as vantagens, vem a recompensa, vem o prazer, vem a felicidade. Está aí o caminho da felicidade. Mas a felicidade não é deste mundo, disse Jesus, não é deste mundo de superficialidades, de prazeres grosseiros, de invejas, de ciúmes, mas é a felicidade que está dentro de nós, porque o reino de Deus está em nós, desde que saibamos buscá-lo. Vem a recompensa, vem a fé, felicidade. Olha que coisa interessante, tudo está ligado. É a recompensa cerebral de estar mudando, de estar se sentindo bem na mudança. É a zona da recompensa, gente.
E já que falamos de mudanças, já que falamos de internalização, vamos trazer explicitamente, dentro da obra de André Luiz, algo que nos remete a tudo isso. Então nós fomos buscar no livro Libertação, capítulo 2, leiam, que é muito interessante, que é a palestra do instrutor. Então vamos ouvir Gubbio, que nos traz uma informação muito interessante. O que Gubbio diz? Temos a questão das nossas provas. Lembram-se da expiação? Oi? Alguém falou aí? Oi? Libertação. É o capítulo 2. Temos a questão das provas necessárias. Nós estamos aqui expiando nossas faltas. Lembram-se daquela caminhada, daquela trilha que nos fala o livro Céu e Inferno? Qual é? A culpa, reconhecimento da culpa, arrependimento, expiação e reparação. Muito bem. Então nós temos as provas. Ninguém está aqui fazendo turismo. Nos casos em que determinada personalidade renasce, olha a reencarnação, atendendo a impositivos das lições expiatórias, expiação. Mas mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante. Diz Gubbio, prestem atenção, o espírito em reajustamento está buscando lá no córtex singular anterior o quê? Os seus riscos para as mudanças, que é a área da dor. Está lá, ó, mudanças. Está aqui que eu coloquei, ó. Gubbio que me perdoe. Mudança. Quem está em reajuste está em mudanças. Quando reage valoroso contra o mal, que no caso nós estamos falando da inveja, ainda mesmo que benéfico e merecido. É a dor benéfica e merecida. Porque nada é injusto, nada é imerecido. Encontra imensos recursos de concentrar-se. E aí vem o poder da meditação. Benditos orientais, que nos ensinam um grande caminho. E nós temos que treinar meditação. Ninguém precisa ir para a sala de yoga, não. Agora, se quiserem, ótimo. Mas hoje existem estudos neurocientíficos americanos sobre meditação. Porque a meditação nos promove o trabalho interior, de encontro consigo mesmo. Nós vamos expandir na meditação, segundo um trabalho da Universidade de Montreal, o quê? O córtex singular anterior. O mesmo da dor, o mesmo da avaliação dos riscos, o mesmo das mudanças. Por isso, concentrar-se ou meditar promove mudança. E para que a gente possa fazer isso já, vamos fazer antes da dor. Antes de sentir a dor. No bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Por isso, esse estudo da universidade lá do Canadá, de pacientes, ou de voluntários, melhor dizendo, que meditaram, eles ativaram a área 5, que aqui está, córtex singular anterior. Então, meditar significa ativar o mesmo córtex da dor, para que a gente compreenda, avalie e mude. E se sinta feliz com isso. Então, eu já estou dando aqui um caminho para vocês. Vamos começar a treinar a meditação. E não precisamos ir para a sala de yoga, não. Podemos fazer isso em casa. Aliás, Santo Agostinho nos recomenda a meditação. Qual é a recomendação de Santo Agostinho? Conheça-te a ti mesmo. Na calada da noite, onde a pineal vai estar trabalhando em profusão, elaborando melatonina. É a glândula do pensamento, como ela o é da mediunidade. E aí está tudo dentro da mesma panela.
Agora, o cérebro do invejoso também ativa uma outra área, que é o corpo estriado anterior, que é o do prazer. Ele sente prazer com a desgraça do outro, mediante a sua dor. Então vamos mostrar isso. Aqui está, ó. Ao experimentar o Schadenfreude, não sou alemão não, se tem algum alemão aqui, me corrija. Schadenfreude, palavra alemã para o sentimento de prazer que o invejoso tem ao notar o infortúnio, a infelicidade do invejado. O que ele expande? Essa área aqui, ó. A área chamada região do estriado ventral do cérebro, que também está próxima ao córtex pré-frontal, que é a área da dor. Então, onde há dor também há o prazer, que está muito próximo. Mas o prazer da desgraça alheia, mediante a minha dor. Coisa interessante, é o Schadenfreude. Aí vamos trazer o trabalho daquele japonês. Aquele japonês que eu trouxe na aula passada sobre os ciúmes. Hidehiko Takahashi, lembram dele? Pois é. Hidehiko Takahashi, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Kyoto, em Tóquio, diz o seguinte: quando a sua conquista é a minha dor, isso é um invejoso, né? Quer dizer, a sua conquista é minha dor, e a sua dor, que é o meu prazer, é a minha conquista. É o estudo dele. Ele estudou a questão da dor, do desenvolvimento da dor, que é o córtex singular anterior, e o corpo estriado anterior, que é o prazer, diante da sua dor, que eu invejo. Gente, haja mudança, hein? Então, esse trabalho de Hidehiko Takahashi foi publicado na revista Science, em que ele fala das correlações neurais da inveja e do Schadenfreude, do prazer, através de ressonância magnética em 19 voluntários, 10 homens e 9 mulheres. Na faixa de 20 anos, ele identificou nesse trabalho os dois sentimentos, né? O da dor e o do prazer, correlatos. E diz ele mais, Hidehiko Takahashi, a inveja é uma emoção dolorosa. Isso aí já está apenas endossando todo o nosso trabalho. E diz ele mais, trata-se, olha o que Joana falou no início, do complexo de inferioridade. Então diz o Takahashi, trata-se de um sentimento, a inveja, caracterizado pela sensação de inferioridade. Ou seja, o seu sucesso apenas está revelando a minha inferioridade, ou seja, eu não consigo atingir o teu patamar. Olha o meu orgulho como está forte por trás disso tudo. E quando há essa sensação, é porque houve comparação e a pessoa perdeu. É a derrota, é o fracasso diante do destaque alheio. Então, o estudo nos diz que, além da insegurança, tem a baixa autoestima, o sentimento de incapacidade, a injustiça, afinal eu não consigo. Mas se eu não consigo e a culpa é minha, porque sou incapaz, sou impotente diante do meu orgulho, o que eu faço naturalmente, como diz o Jung? É o projeto. Com granossales, nos fala o nosso querido Carl Gustav Jung, com uma pitada de sal, de mordacidade. Então, é o outro que é responsável, né, pela minha desdita, e eu me sinto injustiçado. Aí vem a mágoa, que é muito comum no invejoso, porque o outro é sempre o responsável. O outro não deveria estar fazendo isso. E haja câncer para corrigir tudo isso. São características comuns aos invejosos. De novo, só aqui com uma frasezinha, que a inveja
é uma confissão de inferioridade. E agora a inveja positiva, lembram-se da sombra positiva? Então vamos trazer um estudo de Sueli Damergian, que é psicóloga, professora da Universidade de São Paulo, que ela acredita que a inveja é sempre fruto de admiração. No fundo, o invejoso admira o outro, o sucesso do outro. E se ela ficar restrita, quer dizer, como uma neurose comandada, uma autonomia controlada, como são os processos neuróticos, se ela ficar restrita, ela pode funcionar como impulso para o desenvolvimento. Ou seja, eu te invejo, minha irmã, mas de uma forma assim, branda, eu te admiro tanto e vou me esforçar para chegar a essa condição que eu pelo menos acredito que você já se encontra. Então funciona como um impulso para o desenvolvimento, segundo o estudo feito pela Sueli Damergian, da Universidade de São Paulo. Agora vamos a alguns exemplos que eu colhi de invejas na história da humanidade, para a gente já começar a terminar o nosso estudo. Então aqui nós temos Antônio Salieri, que aos 6 anos era um músico, mais velho que Wolfgang Amadeus Mozart. Ele não suportava a precocidade do concorrente. Anos após a morte de Mozart, ele corroía-se pela imortalidade da obra de Mozart. Isso é uma inveja histórica. Agora temos outras. Por exemplo, dessa criatura aqui, em relação a esta outra criatura que vocês conhecem. É Charles Sainte-Beuve, um dos maiores críticos literários da França, agonizava diante do brilhantismo de Victor Hugo. Ele cobiçava a mulher de Victor Hugo e invejava o status do rival, que era mais bonito, segundo ele, não sei se era, mas para ele sim, rico, aos 20 anos de idade. Victor Hugo já era um homem, né, invejado por Charles Sainte-Beuve. Tem mais? Olha essa criatura aqui. Essa criatura foi tão importante na literatura, na dramaturgia. No entanto, invejava esse outro. Bertolt Brecht, grande dramaturgo alemão, ficou indignado ao perceber que ninguém sabia escrever seu nome. Ele era um mero desconhecido. Enquanto Thomas Mann, famoso escritor, imigrante, era muito aplaudido no país. E aí? Como é que fica isso? E o grande Brecht, né? Grande dramaturgo alemão. Tem mais? Tem, olhem só. Como é que a cabeça humana funciona, gente. O consagrado pintor Miguel Ângelo sentiu-se ameaçado pelo brilho de Rafael Sanzio, outro pintor, 8 anos mais novo. Ele insistia que o garoto o plagiava. Miguel Ângelo, hein? Miguel Ângelo. Vamos a alguns tipos de inveja? Pois é, tem a construtiva, que foi a que eu relatei agora há pouco, quando a inveja fica na esfera da admiração. Nesse caso, o invejoso dificilmente deseja a desgraça do invejado e usa o sentimento como um impulso para se melhorar, como foi feito aquele estudo da Sueli Damergian, lá da Universidade de São Paulo. Mas nós temos a inveja mais comum, que é destrutiva, né? Que o invejoso age contra o objeto da sua inveja, ou contra si mesmo. Porque, como foi dito, o invejoso é um fracassado, é um falido, portador de complexo de inferioridade, carregando muitas culpas por conta disso. Então, ele se autodestrói. E aí, meus irmãos, isso nos remete a uma série de doenças, enfermidades, hoje muito em voga, são as chamadas doenças autoimunes, autolesivas, como, por exemplo, aqui eu
Fiz um trabalho de pesquisa, a esclerose múltipla, a própria fibromialgia. Então, o invejoso, ele age contra o objeto da sua inveja, contra si mesmo, né? E aí nós temos a destrutiva depressiva, porque ele não sai daquele patamar. Ele se sente inferior. Então, para que ele vai correr riscos se ele é um fracassado? E aí ele cai no que chamamos de zona de conforto, num processo de desânimo, de apatia, depressão. Inveja destrutiva, depressiva, extremamente triste com a condição que ele se encontra, sem forças para sair disso, porque ele é um fracassado. Então ele passa a se culpar, olha o sentimento de culpa, pelo sentimento que ele não consegue controlar, de culpa, de inveja. Muitas vezes ele cai na depressão, na autodestruição, agressividade e suicídio. Às vezes as pessoas se suicidam, como aconteceu agora lá em Friburgo, um colega meu, muito qualificado, médico, bem casado, família constituída, um filho juiz, outro filho médico, um homem muito bem situado financeiramente, atleta, todo dia corria, corpo esbelto, sem barriga, igual a mim. E chegou e deu um tiro na boca. Ninguém sabe por quê. E premeditou. Ligou para os amigos para irem na festa de aniversário dele, como uma despedida, organizou tudo bonitinho, já comentava uma forma de suicídio, e dizia como, detalhadamente, olha, a arma tem que ficar um pouquinho mais para dentro, para ir no tronco cerebral, porque ele era médico, porque se ficar para fora vai desfigurar o rosto. Claro que existe influência espiritual, mas a gente não sabe o que se passa com a criatura. Às vezes é isso, gente, que nós desconhecemos. Que a inveja, muitas vezes, ela é oculta. E tem a destrutiva, inveja destrutiva, hostil, quando não consegue ser igual àquele que ele inveja, ao objeto da inveja, ou ter o que ele tem. Aí ele parte para cima do invejado com a intenção de derrubá-lo, com calúnias, maledicências, como foi relatado no início, armações, perseguições e até desejo de morte. Portanto, meus irmãos, Joana, para dar o desfecho da nossa apresentação, nos diz que a terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo. Olha o trabalho todo que foi apresentado de autoconhecimento, de expansão do córtex singular anterior, das mudanças, o prazer que isso vai proporcionar em torno, e aí vem a compreensão, bendita doutrina, da sua destinação grandiosa no futuro. Avaliando os recursos de que dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras. Nós somos nós mesmos e vamos agradecer por isso, sabendo que somos espíritos imortais na esteira das reencarnações, no chão atapetado de estrelas que Jesus nos deixou para a grande imortalidade. Em razão do processo de evolução de cada um, que nós possamos apressar esta evolução pela compreensão desta doutrina redentora. E aí, a alegria de termos sido gestados pelo Pai, saímos do ventre divino, por isso temos que estar pujantes nesta grande alegria, pelo que nós somos, diríamos mais,
pelo que nós estamos para sermos e dos recursos para alcançar outros novos patamares, enseja o despertar do auto-amor, da humildade de compreendermos e nos resignarmos do momento difícil que estamos passando, mas que nós vamos vencer às expensas do nosso esforço. Porque, como disse Jesus, aquele que perseverar será salvo. E certamente, a partir desse alto amor, não vamos mais invejar e sim amar o próximo, com o degrau que ele se encontra, para amarmos a Deus, que encontra-se em tudo e em todos. Como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que é o que nós pretendemos e lutamos, que lhe facultará a perfeita compreensão de Joana, dos mecanismos da vida, das suas questões, dos seus meandros, dos seus labirintos, das portas estreitas, porque grandes jardins floridos nos aguardam. E as diferenças entre as pessoas, e aí que está a beleza da vida, por sermos tão diferentes, para aprendermos com o acerto, para aprendermos com o erro, e para aprendermos com nós mesmos, formando esse todo holístico que nós somos, na grande unidade, porque Deus está presente em todos nós. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela presença querida e amada de todos vocês. Estamos juntos nesse projeto de compreensão desta doutrina que engalana nossos corações sublimes, porque estamos aqui trabalhando nossos sentimentos e principalmente o sentimento que nos move, o grande combustível, como diz Joana, o combustível do amor nos nossos processos de luarização espiritual. Muito obrigado. Em Shakespeare, a gente vê Iago criar uma trama para enredar Desdémona, que era a mulher de Otelo, numa intriga de ciúmes. Ele tinha ciúmes somente ou inveja aí? Essa obra é muito interessante, que é tanto que a psiquiatria ela abarcou a história de Otelo e de sua amada Desdémona para caracterizar os ciúmes doentio, patológico, não é? Que é a síndrome de Otelo. Hoje a psiquiatria entende os ciúmes doentio como síndrome de Otelo, né? Que foi tudo organizado. Sim, né? Aquela intriga feita a ponto de Otelo desconfiar até da sudorese das mãos de sua Desdémona, como se fosse uma traição, porque o que funciona nos ciúmes é a suspeita. Então ali caracteriza-se basicamente a questão dos ciúmes. Agora, nós sabemos da correlação, até porque tem atuação na mesma área cerebral de ciúmes com inveja, porque ao mesmo tempo que eu tenho ciúmes de você, eu posso ter inveja também. Agora, não é obrigatório. Não significa dizer, por eu ter ciúmes, que eu vou ter inveja, e vice-versa. Mas são áreas, inclusive cerebrais, que estão presentes, tanto em um quanto em outro. Sim. Provavelmente Iago tinha inveja de Otelo por ter uma mulher tão bonita quanto Desdémona. Então temos duas coisas, a inveja de Iago e o ciúmes de Otelo. Perfeito. Sim. A diferença de inveja e de ciúmes. Você esteve no seminário passado? De ciúmes? Você perdeu. O ciúme é a posse do que eu acredito que seja meu. E eu não quero perder. Então o ciúmes é o ciúmes possessivo. Eu tenho por você ciúmes, então eu creio que você é minha posse, né? A inveja já é o teu sucesso que me incomoda, né? Como foi visto hoje. Então essa é uma diferença básica, fundamental, não é? O ciumento, ele se sente possuidor do objeto, que ele comanda, que ele controla, que ele acredita ser seu. E o invejoso, eu invejo o seu sucesso,
diante do meu complexo de inferioridade. Agora, o ciumento também tem complexo de inferioridade, porque ele teme perder o objeto que ele acredita ser seu. Então, essa suspeita dessa possibilidade de perder gera dentro dele um complexo de inferioridade. Culpa de eu não conseguir controlar você a tal ponto de você ser totalmente minha. Então, são nuances que cada um apresenta de uma certa forma, que só, de repente, num aconselhamento terapêutico, nós vamos identificar essas nuances, essas pequenas diferenças. Mas, em verdade, tudo está na nossa imperfeição, no nosso orgulho. A raiz é o egoísmo, e do egoísmo vem o orgulho, que é a grande chaga, como dizem os espíritos de todos nós, é o egoísmo. Professor, meus parabéns pela palestra, foi formidável. Eu não encontrei a palavra inveja no dicionário de Deus. No dicionário? De Deus. Encontrei, foi muitas orações para combater a inveja. Eu posso estar errado, eu sou humano. Mas a inveja não existe. Isso no dicionário de Deus. Existem orações que combatem, que afastam. É esse o meu ponto de vista. No dicionário de Deus, só Sim. existe amor. Exatamente. Quem ama não inveja. Exatamente. A inveja é um atributo de nós, espíritos ainda imperfeitos, que estamos ainda nas derrapagens morais. Nós estamos nos encaminhando para esse amor holístico, universal, mas vamos precisar de algumas encarnações. Eu vou me recordar aqui de uma palavrinha do meu querido Jorge Andréia. Uma vez ele disse para mim, ele não se recorda, quando eu perguntei a ele sobre o planeta de regeneração. Sabe o que ele me disse? Ele não se lembra disso. Henrique, olha o jeito baiano. Henrique, lá para o ano 3000 a gente vai juntar os cacos. Por enquanto nós estamos ainda a caminho. Lá para o ano 3000 a gente vai começar a juntar os cacos. Então não vamos nos iludir achando que a Terra vai ser banhada por espíritos de luz. Não é assim que funciona, gente. Né? Vamos ter calma. Realmente estamos num processo de transição planetária. Espíritos de luz estão aqui aportando, mas ainda vai predominar o mal. O processo, como diz Allan Kardec, é lento, a natureza não dá saltos. Então não vamos cair nesse processo perigoso de ilusão, que achar que a Terra já está sendo habitada por espíritos de luz, né, que o Divaldo chama de cristais. Né? Então o processo é lento. Né? É lento, e tanto é lento que o que a gente vê hoje? A bomba lá em Boston. Não é isso? As doenças aí se perpetuando na humanidade. Nunca vimos tanta depressão, e aí falamos da inveja hoje. Nunca vimos tanto câncer. Nós estamos num processo de limpeza, realmente. Agora, a caminhada é lenta, e tem que ser dessa forma. Vamos dizer ao nosso Henrique que ele está demarcado definitivamente no Instituto. Primeira coisa. Achei pessoalmente que você nos trouxe coisas interessantíssimas de um modo perfeito. E a sua perfeição é que você não ficou fora da teia. Você caminhou para nós dentro da teia que você fez. De maneira que isso são valores, nosso reconhecimento, que não é um elogio, mas é um reconhecimento que você merece. De maneira que, muito obrigado, o Instituto está satisfeito com você, e volte, e não tem volta, e volte, e não sei saída. Eu não preciso voltar, eu já estou.